Graça e paz, tudo bem com você? Hoje nós vamos ler o capítulo 12 de Jó. Nós estamos aqui numa sequência de leituras diárias da palavra, do Senhor. E nós vamos ver aí mais uma resposta de Jó. Como eu disse, o livro de Jó, Jó começa falando, quebra ali aquele silêncio. Jó começa falando, um amigo responde, Jó fala, o outro amigo fala, e nós vamos ver essa sequência de falas aí e aprendendo com elas, amém? Então nós vamos ler o capítulo 12, versículos do 1 ao 11, amém? Abre sua Bíblia aí comigo e vamos ler a palavra do Senhor. Então Jó respondeu: na verdade, vocês são o povo, e com vocês morrerá a sabedoria. Mas eu também tenho entendimento. Em nada sou inferior a vocês. Quem não sabe coisas como essas? Aqui Jó está sendo bem irônico na sua fala, No versículo 2 ele fala: na verdade, vocês são o povo. Então, ele está dizendo, vocês são os tais, os conhecedores, E com vocês morrerá a sabedoria. Então, quer dizer que só eles são sábios, Eu sou o motivo, versículo 4, eu sou um motivo de riso para os meus amigos. Eu que invocava a Deus, e ele me respondia. O justo e o reto são motivos de riso. No pensamento de quem está seguro, há desprezo pela desgraça, um empurrão para aquele cujos pés já vacilam. Os opressores têm paz em suas tendas, e os que provocam a Deus estão seguros. O Deus deles é a sua própria força. Mas pergunte agora aos animais, e cada um deles o ensinará. Pergunte às aves do céu, e elas lhe contarão. Ou fale a terra, e ela o instruirá. Até os peixes do mar lhe contarão. De todos esses, quem não sabe que a mão do Senhor fez isto? Então ele está fazendo uma pergunta. De todos esses animais, de todas as aves, da terra, quem não sabe que o Senhor fez isso? Ele está se justificando aqui. Ele está falando, quem é que não sabe? Só vocês que não sabem que eu não pequei. É isso que ele está dizendo. Todo mundo sabe que eu não pequei, só vocês que não. Diante dos discursos que eles vêm dando aí para ele, Na sua mão, versículo 10. Na sua mão está a vida de todos os seres vivos e o espírito de todo gênero humano. Por acaso o ouvido não avalia as palavras, assim como o paladar prova as comidas? Ou seja, Jó aqui no final faz uma pergunta bem séria, vou falar para vocês no final sobre isso, O ouvido não avalia as palavras, assim como o paladar prova as comidas? Então aí no capítulo 12 vemos mais uma resposta de Jó, aos seus amigos. Ele começa repudiando a suposta sabedoria de seus amigos, Como eu disse aí no versículo 2, E questionando a visão que eles têm de Deus. Os três afirmam que Jó está sofrendo porque errou. Acusam ele de ter pecado. A resposta de Jó é carregada de sarcasmo e ironia. Ele faz vários questionamentos ali, Na medida que ele fala que os amigos têm sabedoria. Jó os ridiculariza, dizendo que eles são sábios demais e que quando morrerem, a sabedoria desaparecerá. Aí no versículo 2, na verdade, vocês são o povo e com vocês morrerá a sabedoria. Então ele está sendo bem sarcástico aqui, bem irônico, Dizendo que a sabedoria só eles têm, Diante dos discursos que eles apresentaram antes, É interessante pensar que por mais que esse homem esteja sofrendo um absurdo de coisas, ele mantém a sua inteligência, a sua capacidade de reflexão. Ou seja, diante de tudo que ele estava vivendo, ele conseguiu ouvir, compreender, pensar e dar uma resposta à altura ali, digamos, Como eu disse para vocês aqui, e pelo que eu estudei, Jó tinha uma classificação social muito boa, Ele tinha um status muito bom, ele era um homem muito rico de muitos bens. E esses amigos deles, pelo que eu estudei aqui, também tinham essa classificação. Então, eles meio que, nessa conversa toda aqui, eles estão menosprezando o Jó, Como se ele tivesse pecado. Então, você pecou e você está sofrendo pelo seu pecado. Antigamente eles consideravam o pecado como que se fosse esse pagando preço que a gente fala hoje em dia, sabe? Que é uma fala bem errada, Como se fosse eu paguei o preço pelo que eu fiz, enfim. E aí eles acreditam nisso, Então, eles menosprezam o Jó. E coloca ele ali numa classe baixa como se ele tivesse pecado. Ele não pecou, Mesmo assim, ele conserva a sua inteligência e consegue responder ali com um discurso, assim, com umas palavras bem bonitas até, Jó nos lembra que a sabedoria humana é limitada e por mais que busquemos conhecimento, sempre há algo que não compreendemos e sempre podemos aprender com as pessoas à nossa volta. As pessoas são o nosso maior, eu acho que o nosso maior aprendizado diário, Tanto de bem quanto de mal, Lá em Provérbios, vou abrir aqui rapidinho com vocês. Lá em Provérbios 27, versículo 17, diz assim. Provérbios 27, 17. O ferro se afia com ferro, e uma pessoa pela presença do seu próximo. Então, o ferro você afia com ferro, e a pessoa com a presença do seu próximo. Ou seja, nós aprendemos com pessoas. E aí, nessa situação de Jó aqui, os amigos poderiam estar tirando um aprendizado disso, e ao contrário, Jó acaba
que aprendendo ali com a fala deles de alguma forma e acaba respondendo ali a eles, né? E nós, hoje, estamos aprendendo com a fala de todos eles, né? É bem isso. Nós aprendemos com a história de pessoas, então viva perto de pessoas, né? É por isso que é ruim a gente viver fechado naquele grupo, né? Porque a gente conhece só aquelas histórias, aquelas rotinas, aquelas vidas. E quando você abre, né? Você expande aquele círculo de amizades, você conhece outro tipo de vida, outras histórias, outros ensinamentos, outras pessoas mais fortes que você e que você consegue aprender muito com essas pessoas. É muito gratificante isso, né? Ao ridicularizar a sabedoria de seus amigos, Jó não apenas reafirma a sua própria inteligência, então tem até aqui num versículo que ele fala... mas eu também, no versículo 3, mas eu também tenho entendimento, em nada sou inferior a vocês. Então ele reafirma a sua inteligência ali, né? Mas também reconhece a grandeza de Deus. Somente Deus tem toda a sabedoria e conhecimento. A sabedoria vem de Deus e somente Ele tem toda a sabedoria, né? Nos versículos do 7 ao 11, nós aprendemos aí, né? Nós vemos, né? Jó argumentando que a sabedoria pode ser encontrada em todas as coisas criadas por Deus. Ele vai citar os animais, aves do céu, a terra, os peixes, né? E ele afirma que os animais, a terra, o mar possuem uma sabedoria que podem ensinar até mesmo seres humanos. Ao fazer isso, Jó aponta para a sabedoria divina que se encontra em toda a criação de Deus. Deus é o nosso Criador e Ele tem a sabedoria para todas as coisas. Você já passou em algum momento, em algum lugar em que você está assim localizado em um lugar que tem muitas coisas da natureza? É um lugar tão de paz, assim, tão de tranquilidade que você consegue parar ali um pouco e pensar um pouco, né? A natureza também nos ensina muito, né? Ao reconhecer a sabedoria presente na natureza, Jó também está criticando a sabedoria limitada de seus amigos. Ele argumenta que a visão deles sobre Deus é muito restrita e que eles não estão considerando toda a complexidade e o mistério da criação divina. Então ele acha que seus amigos são muito limitados ao pensar sobre Deus, né? Ele também reafirma sua própria inteligência e capacidade de discernimento. Jó se mostra que um homem super inteligente, né? Mesmo em meio a tantas lutas que esse homem está enfrentando. Devemos estar abertos para aprender com a natureza e todos que nos rodeiam. A sabedoria divina está presente em toda a criação. Em tudo tem sabedoria de Deus e Ele criou tudo, né? Então, em tudo nós podemos aprender. Ao mesmo tempo, devemos ser humildes em nossa busca por conhecimento e reconhecer que mesmo com toda a nossa inteligência, não podemos compreender completamente os caminhos de Deus, ainda que tenhamos muita inteligência. Que tem pessoas, né, que são super inteligentes. Ainda assim, você pode passar por situações que você não vai entender, porque é Deus fazendo aquela situação e não dá para entender mesmo. No versículo 11, Jó faz uma crítica muito boa e importante para os nossos dias. Devemos discernir o que temos escutado, ainda que de amigos. Nem tudo serve para nós. Aqui no versículo 11, quando ele fala, por acaso, o ouvido não avalia as palavras, assim como o paladar prova as comidas? Devemos buscar a sabedoria em Deus e estar abertos a aprender com todos por perto. Mas que também fique essa reflexão para nós, né? Que nós não venhamos absorver tudo aquilo que a gente escuta, porque nem tudo serve para nós. Uma experiência de um amigo seu, de uma amiga sua, que ela passou, que ele passou, pode ser parecida com a sua. Mas às vezes a solução não serve para você. Às vezes serviu para aquela pessoa, porém, às vezes não serve para você. E tá tudo bem. A gente vai aprendendo e ouvindo e lidando com as situações, né? Que nós possamos aprender e também ser boca de Deus nessa terra, né? Não somente viver as experiências de fora, mas também ensinar pessoas, né? Que a nossa vida venha a ser um modelo de inspiração para outras vidas. Que assim como Jó nos ensina tanto, né? Até hoje, que nós estamos aprendendo aqui muito sobre a vida desse homem, que nós também possamos ser esse modelo para outras pessoas. Que o Senhor possa nos dar graça de ser modelo para outras pessoas. Que nós possamos gerar em nós arrependimento e vivermos uma vida com Deus, uma busca constante pela sabedoria. Em nome de Jesus. Que Deus abençoe, tenha um abençoado final de semana e segunda-feira estaremos de volta, se assim o Senhor permitir, em nome de Jesus. Deus abençoe.